Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Alquimística, com a terapeuta holística Lisa Cardoso. Oferecimento, Espaço Esotérico Alquimística, consultas de tarô e baralho cigano online e diversos cursos do segmento holístico. Acesse www.alquimistica.com.br. के मत वाले काजल को मेरा सलाम जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम घायल कर दे मुझे. Boa tarde, meus queridos ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Mais uma quinta-feira, estamos aqui com o programa Alquimística. Que saudade de vocês, como é que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. Como vocês viram, a minha voz ainda está meio afônica, né? Mas vamos lá, vou ficar boa. Graças a todas as orações que eu tenho recebido de todos vocês, de todo carinho, que eu tenho recebido aí por e-mail, via Skype, via Messenger, tudo aí. Gente, obrigada pelo carinho. Antes da gente começar falando do nosso programa, vamos começar na sessão que todo mundo me cobra, que já tem gente assim, Li, já tô online, Li, já tô ouvindo, Li. Então, vamos lá. Sessão beijocas. Pra minha querida Carol Gaúcha, guria, um grande beijo pra ti, fica com Deus, espero que estejam com muito chimarrão, porque eu já vi que aí no sul tá frio a beça, guria, um grande beijo pra ti, meu amor. E fiquei muito feliz com aquilo que você falou, que as coisas melhoraram aí pra você, depois daquele ritual dos anjos, que as coisas abriram caminho pra ti. Então, muito feliz, continua fazendo, se precisar, faça de novo, ele tá lá à disposição, afinal de contas, os anjos estão aí 24 horas à nossa disposição. Então, use e abuse do ritual e passe adiante para quem você achar que precise deles. Tem beijinho aí para Cris. Cris, um grande beijo para você. Espero que tua mãe tenha melhorado. Um beijo pro Cesário, que o pé dele esteja melhor também, né? Esse jogador de futebol de final de semana. Beijo para vocês, para as crianças todas aí. Solzinha, um grande beijo para você e parabéns pelas suas conquistas aí com o nosso trabalho de Quick Message. Muito, muito, muito feliz por você, Solzinha. Parabéns. Pro meu querido amigo Robertinho, um grande beijo. Fiquei feliz que as palavras serviram para você e que, assim, não saia da força do Namyoho Kyo, que tudo vai dar certo para você. Tem um grande beijo também para a bruxa Luna, que já disse que ia estar ouvindo o programa. Luna, um grande beijo para você também. Para a Fernanda, que descobriu aí a gente esses dias, já estamos aí super conectadas. Fernanda, que mora aqui na Penha, pertinho da gente, também um grande beijo para você. Para a querida Natália, para o querido Alberto, né? Esses aí já são também do coração. Para a Gigi, para o Jean. Tô sabendo que você disse que não ia dar para ouvir, mas caso você consiga ouvir um pedacinho, já vai meu beijo para você. Pro Alex, pra Andréia, né? Sempre no Messenger aí com a gente, conversando, falando coisas boas, mandando energias boas. Andréia, beijo. Pra querida Marli de Caicó. E pros amigos aí da Marli de Caicó, que eu não sei o nome de todo mundo, mas já tô sabendo que estão ouvindo aí a rádio. Vai um beijo para todo mundo aí de Caicó. Pra Fátima de Portugal. Para a doutora Luciana, do Hospital São Carlos, e para o doutor Nicolas, também lá do Hospital São Carlos. Grande beijo para todo mundo. Muito, muito obrigada por todo o carinho. Gente, antes da gente falar realmente sobre aurículo, né, eu sempre falo, né, da minha formação, que eu venho de uma formação budista, e eu tenho a Wicca também no meu coração, né, eu tenho duas formações religiosas muito grandes, né, tanto o budismo de Nichiren Daishonin, que é o budismo de Namyoho Kyo, quanto a Wicca, né, principalmente com os aspectos greco-romanos. E nesses dias, eu falei, o que eu vou falar no programa? Eu vou falar sobre aurículo, né, um assunto bem bacana, acupuntura de orelha, né, uma terapia que serve aí para muitas coisas, tudo isso aqui. Antes de falar um pouquinho sobre a acupuntura em si, eu vou ler para vocês um negócio, uma passagem que eu li muito especial, na realidade, assim, onde o nosso líder religioso, né, o nosso sensei, né, porque no budismo a gente tem um sensei, né, que é o sensei Ikeda, e eu tenho ouvido muito de várias pessoas que conversam com a gente via Messenger,
né, que tem encontrado aí algumas dificuldades dentro da sua religião, da sua casa, do seu centro, tudo. E, às vezes, eu acredito que, assim, não importa qual seja a religião que a gente tenha, mas existem passagens de cada religião que, às vezes, elas se encaixam no momento da gente. E a minha, por ter essa formação budista, né, a gente acaba, né, cada um puxa um pouco a brasa para sua sardinha. Mas eu quero ler um negócio que eu achei muito bacana e que eu tenho ouvido muito, muito, muito. E eu espero que ajude muito a vocês repensarem em tudo que vocês têm feito por vocês. Porque muitas vezes a gente transfere a culpa dos nossos problemas ou das nossas situações para alguém. Ah, o meu pai de santo não me ouviu direito, a minha mãe de santo não me ouviu direito, o santo não falou direito comigo. Coitado, sempre a culpa é de alguém, né? E nem sempre a culpa está no alguém, se é um ser, né, o pai ou a mãe de santo, vamos colocar dessa maneira, ou a própria entidade, o orixá. E então, às vezes a culpa não está nisso. Às vezes a gente que não está conseguindo olhar para dentro da gente. Então, eu li um negócio essa semana que eu achei bastante interessante e resolvi compartilhar com vocês para a gente refletir mesmo, né? E começa assim: quando a fé de uma pessoa é fraca, ela tende a criticar os amigos da sua lei mística, né? Ou seja, da sua religião. E tenta encontrar falhas nos seus dirigentes, naquilo que eu falei, não importa quem seja, chegando ao ponto de reclamar das suas aparências, tornando presas as suas emoções. Não somente essas pessoas não receberão seus benefícios, né, as suas sortes, as suas bênçãos, né, que foram pedidas aí de coração, mas também anularão toda a boa sorte que a gente trabalhou duro para conquistar, ou seja, todo aquele trabalho que a gente fez de ir lá para os católicos, ir à igreja, ir à missa, fazer o ritual, para o pessoal da Umbanda, do Candomblé, e agir e realizar o seu trabalho. O pessoal da Wicca, não adianta você ir abrir o círculo se você não está ali de coração de verdade. Se a gente só critica, só consegue olhar o lado ruim da coisa, a fofoca do lugar, ou achar que aquilo não está. Quando o coração da gente não está ali de verdade, quando a fé da gente está abalada, e não é só a fé espiritual, é quando a nossa fé do mundo está abalada, a gente acaba não recebendo benefícios, né? E também acaba não conseguindo usufruir dos benefícios que já foram recebidos. E aí tem uma coisa que diz o seguinte, que a boa sorte, né, é como uma fragrância de 10.000 flores que penetra na vida das pessoas que louvam outras em seus corações. Então, vamos olhar para a gente, vamos ver como é que está a nossa fé em si, para depois a gente pensar em criticar, porque às vezes a gente está criticando o outro, mas é porque o nosso coração está abalado, a nossa fé na vida, a nossa fé no espiritual está abalada por esse ou por aquele motivo, e a gente acaba transferindo o problema para o outro, né? E assim, para a gente, dentro do budismo, né, assim, o Buda, ele não é um cara, vamos colocar dessa forma, né? Todos nós podemos chegar ao estado de Buda. O estado de Buda é aquele estado que a gente tem a maior plenitude dentro da nossa vida. Seja ela na nossa vida de tudo. Espiritual, material, de sabedoria, sabe? Principalmente em relação à parte de sabedoria, da gente ter o discernimento das coisas. Desculpa, gente. Né? Então, todos nós, dentro de toda a religião, podemos chegar ao estado de Buda, que é aquele estado de plenitude que a gente chega, né? E a forte fé em si, a gente alcança o estado de Buda. Então, assim, quando vocês estiverem passando por qualquer que seja a dificuldade, seja de vida material, né? Nossa vida terrena, nossa vida espiritual, né? Olha que coisa bacana que diz aqui, né, que o Sensei Ikeda diz. Que quando vocês travarem uma luta, vocês podem vencer ou perder. Mas independente do resultado a curto prazo, o próprio fato de continuarem a lutar é uma prova da vitória como seres humanos.
um forte espírito, uma forte fé e uma forte oração. Desenvolvem esses pontos da própria vitória. E é assim que a gente chega ao estado de Buda. De que maneira? Avançando, né? Então a gente tem que o quê? Avançar o tempo inteiro, lutar pela nossa vida, né? E o importante é que a gente continue o quê? Avançando, independente de qualquer dificuldade, de qualquer tormenta, como se a gente fosse um grande leão, sabe? Aí, indo atrás das coisas da gente, lutando por tudo isso. E quando a gente faz esse grande esforço para atingir tudo isso, com certeza a gente vai encontrar aí intempéries muito grandes, porque as pessoas que avançam, que vão à luta, que vão atrás das coisas, sempre encontram obstáculos no caminho. E às vezes a gente, por deixar a fé da gente em relação à vida abalada, a gente transfere ao outro. Então, assim, a gente tem que ser como leões, não deixar com que nada abale a gente, né? O importante é a gente o quê? Ir lá, não ficar intimidado e seguir, usando a nossa sabedoria, usar tudo aquilo que a gente aprende dentro do nosso cunho espiritual, né? Tudo aquilo que a entidade, que o pai, a mãe de santo, né? O mestre espiritual dentro da mesa branca, né? Todos eles têm a sabedoria, veja tudo aquilo e tudo que as entidades te passaram, aprenda, absorva. Então, usem essa sabedoria para vencer completamente. E sempre, sabe, vendo que, opa, eu aprendi isso, é para eu ficar esperto para as intempéries que a vida traz pra gente, né? Por quê? Porque vencer na vida é uma questão de forma, de aparência. Aquela coisa assim, muitas coisas dependem da gente. Os obstáculos estão aí pra gente encarar. Não tem nada a ver com uma vaidade, não é uma questão de simplesmente estar deixando a vida nos levar, né? A vitória, ela depende definitivamente se a gente lutou por ela, né? Depende da gente, não de terceiros. Então, tem uma passagem que eu achei muito bonita que eu separei aqui para vocês, que fala o seguinte, que na escritura, abertura dos olhos, estão as palavras: se desejar compreender as causas que existiram no passado, veja o resultado que são manifestados no presente. E se desejar compreender quais os resultados serão manifestados no futuro, olhe as causas que você está fazendo agora no presente. Ou seja, o que você está plantando, né? Que ações eu estou fazendo, eu estou empreendendo? Essas respostas que a gente olha para o nosso presente são elas que vão ditar o nosso futuro. Então, baseado nisso, a verdadeira glória e a vitória será concretizada, será realizada. Então, assim, eu separei esses pedacinhos, esses trechos dentro da nossa doutrina, porque eu tenho ouvido muito que as pessoas falam assim, eu não tenho... me vem com perguntas, às vezes, que eu nem sei responder, por não ter uma formação afro, né? E eu sempre falo, conversa melhor com o seu zelador, né? De santo, tudo, ou pessoas que são kardecistas. Eu falo, conversa, né? Com as pessoas. Mas muitas vezes o que acontece? As respostas estão dentro da gente. Na semana passada, quando eu falei do reiki, tô numa fase muito oriental, né, gente? É um negócio impressionante. Semana passada a gente falou sobre o reiki. E muitas vezes eu falei que as respostas, elas estão muitas vezes dentro da gente, né? São curas que a gente tem que fazer dentro da gente. No reiki a gente fala de cura espiritual em cima dos chakras, a gente vai falar de cura física, né? Nesses trechos que eu li sobre o budismo, que são textos do Sensei Ikeda, onde ele fala, né, que a gente com a prática do Nam-myoho Renge-kyo, com a prática do Gongyo, que são as nossas orações, né, a gente vai transformando também o nosso karma e também tem uma limpeza bioenergética dos nossos chakras, tudo. Então, muitas vezes as respostas estão dentro da gente. Será que, às vezes eu falo, será que às vezes a gente não está meio surdo? Né? As pessoas às vezes falam, e às vezes não é aquilo que a gente quer ouvir. Ou não foi dito da maneira que a gente quis ouvir. Então talvez seja um momento de quê? De refletirem. De refletir entre vocês e os seus orientadores. Mas jamais percam a fé, né, na vida
E nem percam a fé naquilo que vocês acreditem, né? Porque tudo transforma. É uma questão de fé, prática e de você estudar a sua religião para você poder ter um entendimento, um discernimento muito maior aí na sua prática religiosa e na sua vida normal, no seu cotidiano, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu separei esses trechos com muito carinho de muitas coisas assim que a gente vai lendo, que a gente vai estudando, vai aprendendo, vai buscando sabedoria, igual essa semana eu ouvi de uma pessoa com muito carinho, né, falando sobre a minha sabedoria, e eu agradeço o carinho, mas é por isso, é fé, prática e estudo. Então, vamos começar a falar um pouquinho do que interessa, mas antes de eu falar do que interessa, eu preciso mandar 3 beijos muito especiais, muito especiais, né, porque como vocês sabem, só no momento aí, essa minha voz aqui tá me entregando, né, não posso nem mentir, né, da minha bronquite, então eu quero mandar 3 beijos especiais, os 2 primeiros beijos muito especiais para minha mãe e para o meu marido, Felipe, que tem aí me auxiliado muito em todos esses dias, e um beijo muito grande para o meu pai, que mesmo longe tem estado muito presente. Então, mãe, Felipe, papai, um grande beijo e muito obrigada por todo o amor, todo o carinho aí que vocês têm se dedicado a mim. E por que eu escolhi falar hoje de auriculoterapia? Semana passada a gente já tinha falado de reiki, né? De energização, de trabalhar os chakras, de limpar os karmas, né? Que a gente carrega em cima de cada chakra. Quando a gente faz o curso de reiki, então a gente vê isso mais profundamente, como trabalhar essa limpeza da bioenergética, tudo. E a gente só falou de bioenergética. Mas será que é só de bioenergética que funciona? Não, não é só de bioenergética que funciona. Quando a gente está falando em terapia alternativa, a gente vai juntar tanto a parte bioenergética quanto a parte fisiológica. E perdão, gente. E na acupuntura de orelha é uma das terapias que eu acho mais interessante, que de uma maneira muito simples, ela é muito ampla. É uma coisa até engraçada de se falar. Como é que a gente coloca assim, poxa, Elisa, você está dizendo que é simples e é amplo ao mesmo tempo? É complexo até, mas é de fácil entendimento eu acredito que para qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de sensibilidade, consegue entender a conexão que a nossa orelha tem com o nosso organismo inteiro. Por quê? A acupuntura, todo mundo, né, a maioria das pessoas já ouviram falar, muitos já foram, e nós vamos falar no corpo inteiro, de meridianos. Eu falei um pouquinho de meridiano, né? Vamos voltar. Porque assim, o que são os meridianos? Eu sempre brinco que os meridianos são como se fossem encanamentos que a gente tem no nosso organismo, né? Como se a gente fosse pensar nas nossas veias. É um encanamento que passa o nosso sangue. Os meridianos, eles são encanamentos que passam a nossa energia. Tá lá, passando a nossa energia. Só que em algum momento, esse cano pode entupir. Assim como um cano de cozinha. Né? Se entupir, primeiro vai lá, a gente deu aquela entupidinha, dá primeiro uma mexidinha ali, faz uma pressãozinha com a mão para ver se a água desce. Aí o negócio vai ficando feio, pega o desentupidor de pia, bombeia a pia até uma hora, e dependendo dos cuidados que a gente tenha com o nosso cano da pia da cozinha, tem que chamar uma desentupidora. E o que a acupuntura faz? Né? Eu falo que a acupuntura é a desentupidora do nosso organismo. Né? Eu sempre brinco isso quando a gente está dando aula de acupuntura. Eu falo, gente, quando a gente pensa na bioenergética, a gente vai falar em desentupimento dos chakras, do nosso corpo áureo, do nosso corpo etéreo, né, das nossas energias sutis. Na acupuntura, tanto sistêmica quanto auricular, não, nós vamos começar a falar da nossa energia física, daquilo que se me beliscar eu sinto. Então, é assim que a acupuntura ela vai trabalhar. E a acupuntura, ela apesar de muito velha, de muito estudo, nós vamos falar aí de 5.000 antes de Cristo, né? Onde tem um livro sagrado, assim, a gente fala que é a Bíblia, né, da acupuntura, que lá
ele já, através de pedras mesmo, as agulhas não eram como hoje, já cuidavam das pessoas, né? E até mesmo utilizava-se a acupuntura, a gente utilizava ela de uma maneira, principalmente no Egito, tem uma coisa muito interessante, né? Que mais ou menos escritos encontrados por volta de 2500 a.C., conta-se que as mulheres no Antigo Egito utilizavam os pontos da orelha até mesmo como forma de anticoncepcional. Então, a medicina chinesa, ela tem uma amplitude muito grande e a gente consegue encontrar essa amplitude também na orelha, na nossa simples orelhinha. Chegou aqui uma pergunta da Marcela. Marcela, um grande beijo, obrigada aí pelo seu carinho, né? A Marcela está aqui perguntando até onde os pontos da orelha influenciam nos chakras. Marcela, na orelha, né, passam-se alguns meridianos, né? Nós temos 12 pares de meridianos espalhados no corpo inteiro. E na orelha, vão passar, dos 12 meridianos, passam 6 meridianos. Então, para a gente conseguir entender, vamos começar do começo que a gente já vai chegar nessa sua resposta, meu amor. Na orelha, por que a orelha funciona tão bem? E tem isso, quando a gente pensa na nossa orelha, a gente, se você olhar bem, prestar bem atenção, você consegue ver um bebezinho do 9º mês de gestação na barriga de uma mãe, quando o bebezinho já está para sair. Então, a nossa orelha, ela tem pontos reflexos. É o que a gente trabalha. Tudo que a gente fala de reflexologia, a gente está muito acostumado a ouvir reflexologia podal, reflexologia para o pé, né? Mas não é isso. A gente tem reflexologia podal nos pés, a gente tem reflexologia nas mãos e a gente tem reflexologia na orelha. Tudo que a gente consegue juntar e conseguir formar um corpo humano, nós vamos estar falando de energias reflexas. Desculpa, gente. Então, como a gente vai estar falando sobre os chakras, os meridianos e a reflexologia? Quando semana passada eu falei do Reiki, que eu estava falando sobre os chakras, eles estão ligados aos meridianos também, né? Cada chakra também, a gente fala sobre determinados meridianos, principalmente no Reiki 1 a gente fala muito sobre chakra, no Karuna para frente a gente começa a falar de relação de chakra e meridiano, né? Porque é muita informação. Mas, quando a gente vai falar nisso, o que faz? Na orelha, que chakras, que meridianos a gente consegue ajustar? O meridiano do triplo aquecedor, que é o que mantém a nossa energia, a nossa parte de estar quente e frio, né? A parte de intestino delgado, que faz toda a nossa parte de sistema imunológico. O estômago, né? Que faz a nossa parte de digestão. A nossa vesícula biliar, que vai falar sobre a nossa imunidade realmente, sobre a gente ter os gostos, as sensações, né? E tem ali informações armazenadas de outras vidas na vesícula biliar. E na parte de circulação e sexo, né? Quando a gente fala de circulação e sexo, é a mesma coisa quando eu falei lá atrás sobre o chakra da raiz, que estão armazenados nas nossas informações e que a gente tem que trabalhar tanto a circulação sanguínea quanto a nossa parte sexual. Então, nisso, a gente vai harmonizando esses meridianos, a gente auxilia a harmonizar os chakras, né? Então, assim, a gente vai conseguindo essa harmonização. Espero ter conseguido esclarecer aí para Marcela e para todo mundo, tá? Vamos fazer um rápido intervalinho. Depois do intervalinho a gente já começa a falar um pouquinho da história da acupuntura, para que serve e onde a gente aplica. Gente, até já já. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Alquimística, com a terapeuta holística Lisa Cardoso. Oferecimento, Espaço Esotérico Alquimística, consultas de tarô e baralho cigano online e diversos cursos do segmento holístico. Acesse www.alquimistica.com.br.
Voltamos já! तेरी आंखों के मतवाले काजल को मेरा सलाम जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम घायल कर दे मुझे. Voltamos, gente. Antes da gente falar um pouquinho mais, deixa eu dar uns recadinhos antes que eu esqueça. Continua valendo para vocês mandarem as perguntas gratuitas, tá, gente? Manda que a gente responde assim que possível. Tem chegado bastante pergunta. Entrem lá no site. Tem lá o formulário da sua pergunta gratuita. Pode mandar uma perguntinha específica, como sempre, tá? Pra gente estar respondendo. E eu tô com uma turma aberta de aurículo, né? Eu recebi aqui alguns recados, né? De pessoas que estão interessadas em fazer o curso de aurículo. Tô com uma turma aberta, um curso de 1 mês, 2 vezes por semana, terças e quintas. Tem início dia 3 de julho. Tem todas as informações lá no site e no blog. E para quem está fora de São Paulo, ou para quem não tem tempo, também tem lá no site e no blog o curso de aurículo por EAD também já está disponível. Só vocês entrarem lá, se informar, ver o que é melhor para vocês, ou o curso presencial ou o curso online. Então, só entra lá no site da alquimistica.com.br. Então, as informações, a carga, valores, tudo direitinho. Então, não deixem de mandar suas perguntinhas dentro do formulário, ou mande para o alquimistica@hotmail.com, que é o Messenger. Ou preencham lá o formulário, tem lá o formulário tudo direitinho, no formulário fica super bacana, super facinho, porque tem todos os campos que vocês têm que preencher. E os cursos estão aí abertos, dia 3 o de aurículo, e começa dia 2 de julho também o curso de massoterapia corporal e facial. É um curso aí de 4 meses, esse é totalmente presencial. É um curso bem bacana, a gente vai falar também de bastante coisa. Então, tem dia 2 de julho o curso de massagem, dia 3 de julho, curso de aurículo, tá aí, para quem estiver interessado, será um grande prazer, vocês serão muito bem-vindos. Vai ser o curso de aurículo é 1 mês e você já sai de lá apto a estar utilizando a auriculoterapia para estar tratando as pessoas dentro de casa, que a gente sempre começa com a família, né? Vai pegando todo mundo e aí começar a se formar um terapeuta holístico, certo? Tem uma pergunta aqui que chegou da Joanice. Joanice, um grande beijo, obrigada. É verdade que a auriculoterapia pode curar uma doença? Ouvi e fiquei muito interessada. Joanice, na aurículo, a gente pode curar doenças ou fazer tratamentos, porque tem doenças que não tem cura, mas a gente consegue o quê? Melhorar o sistema fisiológico, imunológico da pessoa, para muitas coisas, vamos por assim, para enxaquecas tem cura, para doenças brandas de coluna tem cura. Eu já consegui curas de bursite, a pessoa fazendo fisioterapia mais acupuntura, nunca mais ficou ruim da bursite. Deixa eu ver o que mais que eu já consegui de cura na acupuntura. Problemas de estômago, apneia, eu tô com um caso de apneia, né, assim, uma evolução enorme para a pessoa não ter que passar por procedimentos. Não sei se vocês viram o Fantástico outro dia, falando sobre a apneia. Não sei, não lembro se foi no Fantástico ou se foi no Globo Repórter. Foi em algum programa da Globo aí, tem até disponível no YouTube, falando sobre a apneia do sono, pessoas que usam aquele aparelho CPAP para poder dormir. Eu tô com um tratamento de apneia que a pessoa já melhorou muito, né? A acupuntura, gente, eu vou fazer uma... Olha, eu sou a rainha do reconfessa. Dizem que a gente nunca pode ser. Eu tenho medo de dentista. Toda vez que eu vou no dentista, eu vou com tanto medo. É uma vergonha um negócio desse, né? Confessar um negócio desse, sim, é muito feio. Vocês podem rir de mim, fique à vontade. E o meu dentista, ele dá risada de mim, porque eu me trago tanto que nem a anestesia pega. Então, eu sei que eu tenho que ir ao dentista, eu já coloco as sementinhas para eu relaxar minha parte emocional e já ponho nos pontos de dente para a anestesia começar a pegar, porque senão eu não consigo ir ao dentista. Então, para ir ao dentista funciona muito bem. Para ansiedade melhora muito, para pessoas com depressão. Eu tenho um caso de um paciente que chegou para mim por causa de uma depressão, tomava remédios para depressão e tudo, em
4 meses ele se curou da depressão, tudo. Então, eu acho que, e saindo dos remédios, né? Então, na acupuntura a gente tem várias curas e várias melhoras de pessoas que, vamos por assim, são cardíacas e tomam 4 remédios para o coração e começam a fazer tratamento, tomam só um porque é aquele que o coração precisa realmente funcionar, né? Então a gente tem curas e tem reduções medicamentosas. Eu mesmo, ano passado, passei por um processo de saúde, meu particular, onde eu estive internado e tudo, e saí do hospital tomando, sei lá eu quantos remédios. E eu falo, eu me saí da medicação com reiki e com acupuntura. Eu fui me desligando dos remédios, o organismo foi reagindo com reiki e com acupuntura. Foi um processo aí de 1 mês e meio, mais ou menos, mas nem os médicos, eles acreditam. Falam assim, como você não está tomando? E você está assim? Não era para estar assim. Tô sim, porque a acupuntura, o reiki, eles vão trabalhando melhor a sua bioenergética e você vai acabando se curando. É um processo mais lento, não é porque a gente está muito acostumado a chegar na farmácia e falar assim, tô com dor de cabeça, me dá uma Novalgina e resolve. Só que tem pessoas que têm dores de cabeça crônicas, então a gente tem que fazer um tratamento a longo prazo, porque essa dor de cabeça crônica, ela não se instalou do dia para a noite, ela vem se instalando há muito tempo, né? E é isso que, quando eu estou em sala de aula ensinando acupuntura, eu falo, gente, pergunte para o paciente, investigue a vida do paciente, há quanto tempo ele sente, pergunta mesmo, sabe? Né? Ele foi lá, né, para você perguntar, porque às vezes as pessoas nem sabem explicar, então a gente faz perguntas para conseguir curas de muitas coisas. E como a auriculoterapia tomou força nessa história toda, né? Como eu falei no comecinho, a acupuntura tem aí 5.000 anos, tudo, mas aonde torna a aurículo tão forte em cima dessa energia reflexa? Aquilo que eu falei, quando a gente olha a orelhinha da orelha da gente, ela parece um bebezinho no 9º mês de gestação, no 8º, 9º mês de gestação. O desenvolvimento da auriculoterapia, ela tomou força mais ou menos nos anos 300 da nossa era, mas pegou mesmo forte em 1572, né? E assim foi se estudando. Só que ainda era uma coisa muito restrita aos orientais, né? Tanto que quando a gente estuda medicina chinesa, a gente não estuda só medicina chinesa, a gente vai ver também medicina coreana, medicina japonesa, porque elas vão se misturando aí no meio do caminho. Mas tem 2 detalhes que eu acho bastante interessantes na auriculoterapia, que eu acho fascinante, que para os chineses, para os orientais, tudo é muito complexo. E quando, mais ou menos em 1637, um médico português, né, de nome Zacuto, ele utilizava a acupuntura de orelha para curar dores lombares, dores de ciático, né? Então, assim, para coluna, como eu falei, para patologias leves de coluna, tudo. E eu tenho casos, a Jocilane perguntou, eu fazia um trabalho voluntário no Instituto Gabi, que é um Instituto de Crianças Especiais, né? E onde, com a auriculoterapia, a gente conseguiu um grande fortalecimento muscular, né, fisiológico, da parte muscular das pernas de uma criança com paralisia cerebral, né, junto com a fisioterapia. Então, a gente começou a fortalecer as pernas, para quê? Para que fortalecesse o trabalho da fisioterapeuta, para ele conseguir andar mais, né, que ele não conseguia andar. Então, a gente consegue trabalhos até mesmo em pessoas especiais, né, então, a acupuntura tem tudo isso. E então esse português começou a trabalhar isso, e no século XVIII, em 1717, os franceses renovaram a acupuntura auricular, utilizando os 2 lados da orelha, tanto a frente da orelha que a gente vê e a parte das costas da orelha. Então, a auriculoterapia tem toda essa magia, né, que vem aí para a gente tratar
de várias enfermidades, né? Aquilo que é a pergunta da querida Jocilene. Então, na acupuntura auricular, a gente consegue essas curas e ela foi se evoluindo através dos tempos até chegar onde os franceses e os portugueses deram uma grande melhorada e conseguiram o quê? Ocidentalizar ela, para a gente conseguir utilizar ela no nosso dia a dia, tudo. Então, perdão, gente. Através de todos esses pontos, a gente consegue trabalhar. Mas qual é o segredo, né, da auriculoterapia, né? Porque a gente está tão acostumado aí no médico toma um remédio, ele vai para o estômago e funciona e assim vai. Primeiro a gente vai fazer vários tipos de diagnóstico, né? Diagnóstico clínico, que é aquele que eu estava falando agora. A gente pergunta, a gente investiga o cliente, se ele tiver exames laboratoriais, raio-x, essas coisas, a gente dá uma olhadinha, né? Mede o pulso, a gente aprende a medir o pulso para ver quais dos meridianos estão em desarmonia, e a gente vai trabalhar aquele meridiano também. Tem, por método de palpação, a gente vê dentro da orelha qual ponto está precisando de mais energia ou está com excesso de energia. E também a gente vai fazer, pode fazer diagnóstico pelo olho, através da iridologia para os iridólogos. Então, tem várias maneiras da gente diagnosticar o paciente e ver qual é o que ele precisa. E na acupuntura, a gente tem que ver o quê? Se a pessoa está precisando de energia, porque às vezes a pessoa tem energia demais, tem gente que tem energia de menos, e tem pessoas que a gente só precisa harmonizar isso, porque só está desequilibrado. E os chineses têm uma coisa que é muito diferente da nossa medicina. Na nossa medicina, Deus, não importa qual seja a sua religião, ele não está em primeiro lugar, né? E para os orientais, não. Deus está em primeiro lugar. A sua alma está em primeiro lugar. Se você não tiver em conexão com Deus, com aquilo que você acredita piamente, se você não tiver com a sua alma bem estabilizada, você não vai conseguir cura nenhuma, né? Por isso que tem pessoas que falam, eu fui na acupuntura, tem tanto de orelha quanto na corporal, e não funcionou nada, né? Tanto que existe um pontinho chamado Shenmen, e é o que a gente fala que é o ponto que é a porta da alma, é a nossa porta da alma. E, via de regra, quando as pessoas vão procurar um terapeuta holístico, eles vão procurar um terapeuta alternativo, é porque eles já tentaram de tudo, né? Já foram ao médico, já foram buscar Deus de alguma maneira, e não encontraram respostas para suas doenças. E aí o que sobrou? Eu vou lá no acupunturista, eu vou lá no massagista. Eu sempre brinco, falo, gente, só sobra nós, né? Só sobra o terapeuta holístico, vai lá. Então, a primeira coisa que a gente vai cuidar é o quê? Da alma dessa pessoa, né? Porque quando a alma não está bem, quando a gente não está bem com Deus e com os nossos perdões internos e externos, com a arte de perdoar, que é uma das artes mais difíceis que a gente tem nessa vida para aprender, a gente não consegue as curas. Então a pergunta aqui do Gilberto, né? Ele falando, Gilberto, um grande beijo, um grande abraço, obrigada pelo carinho. Né? Ele falando que ele fez algumas sessões e me orientaram que é possível, através da orelha, identificar um problema de saúde. Como é visto isso? Então, a orelha eu falo que ela é um grande dedo duro, viu, Gilberto? Eu costumo brincar. Dá para descobrir, assim, tudo. Porque quando a gente vê que a orelha parece um bebezinho, eu tenho todos os órgãos na orelha. E é o que a gente fala de diagnóstico de palpação. Eu não sei se fizeram isso com você, né? Principalmente na primeira consulta, a gente pega a orelha, porque a orelha é uma cartilagem, via de regra, molinha, e ela dobra. A gente dá umas dobradinhas, né? Ela dá umas amassadinhas leve, nada, né? Com muita força, nem muita brutalidade, de uma maneira delicada. E o que vai acontecer? A orelha, ela tem muitas enervações, tá? Passam muitos nervos na orelha.
E esses pontos, quando a gente aperta a orelha, eles vão ficar vermelhos ou brancos. Às vezes a pessoa ela chega para mim se queixando de uma dor de cabeça. Eu falo que dor de cabeça é a patologia mais fantástica do planeta, porque tudo dá dor de cabeça. Estômago dá dor de cabeça, coluna dá dor de cabeça, menstruação dá dor de cabeça, fígado dá dor de cabeça, torcer o pé dá dor de cabeça, né? Se bobear, respirar dá dor de cabeça. Então, dor de cabeça é uma patologia muito engraçada, porque tudo dá dor de cabeça. Mas o que está dando essa dor de cabeça? Qual é a causa da dor de cabeça? É isso que me fascina na medicina oriental. A gente não vai cuidar, claro que a gente vai cuidar da dor de cabeça. Mas antes de curar da dor de cabeça, a gente vai cuidar de quem? Do órgão que está gerando essa dor de cabeça. Quando a gente aperta a orelha e depois vem lá com um apalpador, não sei se passaram isso com você. Um apalpador é um pedacinho de ferro que tem uma bolinha na ponta e a gente vai apalpando e vendo e perguntando se aqueles pontos dói. Ou às vezes a pessoa mesmo já fala, ai, tá doendo. E não é um dói de doer, é como se fosse um beliscãozinho. Não é nada muito forte, não. É só pra gente saber qual órgão tá doendo, qual órgão tá doente. Então é dessa maneira, por esse processo de palpação, que é o diagnóstico que eu mais gosto de fazer, porque ele é o mais certeiro, que você consegue diagnosticar qual órgão tá ruim, né? E aí tratar daquele órgão, fazer com que aquele órgão volte a funcionar dentro da sua bioenergética, porque todo órgão tem uma energia, né? Todos eles vibram de uma determinada maneira, têm as suas funções. E assim a gente vai tratando isso. Um tratamento de acupuntura auricular, nós vamos falar de pelo menos 4 semanas, e estourando aí, às vezes, 10 semanas, 15 semanas, vai depender de cada caso, de cada situação. Mas vamos pôr uma dor de cabeça leve, né? Por uma dor de estômago leve, não tem vamos pôr assim, uma gastritezinha básica. Mais ou menos umas 6 semanas a pessoa tem uma melhora. Se a gente vai estar falando de uma úlcera, aí nós já vamos falar aí de 10, 12 sessões e vai assim por diante. Então é dessa maneira que a gente consegue identificar o problema de saúde. Faz a palpação, pega o apalpador e aperta lá, e aí a gente vê o quê? Se precisa de mais energia ou de menos energia. E tem uma coisa muito interessante que eu acho na acupuntura auricular, que é o fato da gente não precisar de agulhas. E muita gente que tem medo de agulha, né? E existem esferas de ouro, de prata e de aço inoxidável. A de ouro são para dar energia. A de prata são para tirar energia. A de aço inoxidável, a de cristal, é para estar tonificando aquele ponto. Mas tem uma esfera que é a que eu mais amo, que é a de semente de mostarda. Existe uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, que se você tiver a sua fé do tamanho de uma semente de mostarda, você alcançará o universo, você alcançará as graças do reino dos céus. Por que isso? A semente de mostarda é a menor semente que a gente tem aí dentro das sementes. E eu não sei se todos vocês conhecem a mostarda, a verdura. A semente de mostarda é um negócio muito pequeno e ela dá muita folhagem, ela cresce muito, ela dá numa abundância muito grande a mostarda. E a semente de mostarda, ela tem uma sabedoria interior dentro da sua energia, dentro da sua bioenergética, comprovada cientificamente, que ela é a única semente que ela é capaz de identificar no organismo da gente, se a gente está precisando de energia, se a gente está com com falta de energia, se a gente está com excesso de energia ou se só precisa de um equilíbrio porque alguma coisa não está bem. Então, eu adoro trabalhar com sementes de mostarda porque ela se encarrega de ver o que o seu organismo precisa. E não corre o risco de, às vezes, a gente está tomando banho, a semente chegar e encostar num outro ponto. Porque se ela não precisa, ela simplesmente pula sozinha da orelha. Então, a semente de mostarda não tem nenhuma contraindicação, né? Ela eu falo que ela é a chave de ouro pra gente. Ela é a nossa salvadora. Então, a semente de mostarda, ela tem
sabedoria toda. Então, é pela palpação e pelas sementes que a gente vai estar trabalhando. E independente de qualquer coisa, de qual seja a patologia, aquilo que eu estava falando, primeiro, a gente vai trabalhar quem? O Shenmen, que é a nossa porta da alma, né? Então lá, todas as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, os nossos encontros e desencontros com os deuses, né? Então a gente vai trabalhar o Shenmen primeiro. Depois a gente vai trabalhar os rins. Porque os rins, ele é o órgão purificador de tudo que a gente come, tudo que a gente ingere, bebe, come, é o rim que filtra o que a gente deve ficar ou não dentro do nosso organismo, né? E vamos também trabalhar quem? O nosso sistema simpático, né? Assim, o sistema simpático onde estão as nossas emoções, as nossas depressões. Não precisa uma depressão, assim, nossa, tô morrendo de depressão, mas aqueles bodezinhos que a gente passa durante os dias. Então, a gente trabalha o simpático. E eu gosto também de trabalhar o órgão do coração, né? Além desses 3 pontos básicos, eu gosto de trabalhar o coração, porque afinal de contas a gente precisa que ele bombeie e continue trabalhando aí, porque é essa máquina que é bombeadora do sangue para os nossos órgãos. Então, a gente trabalhando esses pontos básicos, o organismo já vai começando a se restabelecer e vai ajudar o quê? A gente a identificar qual realmente é o órgão que está precisando para estar trabalhando essa cura, né? Esses problemas de saúde. A gente coloca primeiro nesses pontos básicos e depois a gente vai estar trabalhando os outros órgãos, independente de qual seja a patologia da pessoa. Né? A gente tem todo um trabalho em cima da orelha, temos aí cerca de 200 pontos, ou seja, 200 patologias para a gente estar trabalhando, e a gente consegue fazendo tudo isso. E conforme a gente coloca a sementinha no ponto, o que acontece? Ela manda um estímulo para o cérebro da gente, dizendo, olha, você precisa trabalhar aquele órgão. Mas como assim, Lisa? Eu não entendo. Eu vou colocar de uma forma que eu acho bem bacana. Quando a gente vai comer, né? A gente sabe que a gente sente fome porque o estômago dói. Mas por que a gente para de comer? Por que a gente se sente satisfeito? Vai falar, Lisa, porque o estômago encheu. Fala, caramba, né? Tem gente que come muito, tem gente que come pouco. Como funciona isso? Quando a gente come, a comida vai lá realmente para o estômago. Tanto que a gente sempre escuta que o ideal é a gente mastigar devagar, comer devagar. Por quê? O estômago leva cerca de 10 minutos para mandar informação pro cérebro que a comida já chegou ali. E da mesma maneira funciona com os nossos pontos reflexos. A gente manda o estímulo e em questão de alguns segundos, às vezes até 1 minuto, dependendo da patologia, o cérebro registra que tem que estar mandando essa energia para aquele ponto. E as sementinhas, elas ficam cerca de 1 semana e a gente troca de orelha. E para patologias de 2 órgãos, vamos supor, pulmão, a gente vai trabalhar as 2 orelhas, dependendo do caso, os rins também, e assim vai. E assim a gente vai trabalhando e o cérebro vai mandando energia para aquele órgão se autocurar. Né? Chegou uma pergunta aqui interessante, tá, Lilian? Né? Lilian, obrigada pelo carinho, um grande beijo. Tem como uma pessoa fazer nela mesma? A resposta é sim e não. Existem pontos, Lilian, que a gente até consegue colocar. Eu sou rainha de conseguir colocar alguns pontos. Mas nem sempre dá, igual. A minha orelha, ela é uma orelha muito fechadinha, principalmente na parte de cima e na parte da dobrinha. Então tem alguns pontos que eu não consigo colocar. Na parte de trás da orelha, é muito difícil da gente colocar. Mas, pra gente fazer aí uma situação, até a gente conseguir chegar num amigo, por assim, tem alguns pontos de coluna que são fáceis da gente apalpar olhando no espelho, mas vale muito treino. Por isso que eu sempre falo, se você for fazer em você mesma, trabalhe com semente de mostarda, porque ela é a única que não dá reação. Porque se a gente trabalhar com agulhas, né, que são de prata e de ouro, ou de milímetros maiores e menores, que trabalham com tonificação e sedação, se a gente colocar as agulhas de prata, ouro, ou os cristais tonificantes nos pontos errados,
aí você vai ter problema. Então, tem que tomar muita cautela nessa coisa da gente se medicar, vamos colocar assim, fazer uma autoterapia. Dá certo em alguns órgãos, e você tem que ter uma noção muito grande da sua orelha, tem que ter um conhecimento de apalpação muito grande, muito treino. Eu treinei muitas vezes no espelho, né, porque eu tenho um problema de coluna, então o meu ciático é um negócio que ele dói. Poxa, se o ponto ciático é fácil de eu achar, por que eu vou ficar aqui sofrendo, né? Vou lá e coloco a sementinha. Então, para alguns pontos dá. Agora, para pontos atrás da orelha, que a gente vai estar falando de pontos de tensão, de pontos de dor de cabeça, de pontos de garganta, ovário, útero, algumas coisas que ficam atrás e são pontos muito juntinhos, muito pertinhos um do outro, eu não recomendo. Eu recomendo que procure um colega, porque ele vai fazer com uma maior precisão. Mas algumas coisas assim, para dor de cabeça tem 2 pontos fáceis da gente achar, coluna é fácil, e esses órgãos básicos que eu falei, o Shenmen, o rim, o coração e o simpático, é fácil da gente achar na orelha. Então dá pra gente dar uma segurada até chegar num colega da gente e falar assim, dá pra me dar um socorro? Né? Algumas coisas dão pra gente fazer sim, mas não dá pra todos, tá? Por causa dessa dificuldade, infelizmente a gente não tem olhos atrás da cabeça pra enxergar os pontinhos, certo? Espero ter te ajudado, Lilian. Aproveito e te convido, Lilian, venha fazer o curso, né? Assim, com certeza você, dentro do curso, que é um curso de duração de 1 mês, durante essas 4 semanas, a gente tem aulas teóricas e práticas já dentro do curso. Então, é 1 mês aí que passa muito gostoso, 2 vezes por semana, e a gente já vê resultados imediatos, porque a gente troca entre a gente, para já ir se acostumando como praticar e os resultados que tem aí dentro dos benefícios da acupuntura auricular, certo? Então, gente, na acupuntura, como eu falei lá no começo, eu gosto muito de trabalhar com a acupuntura francesa. Eu acho que dentro da acupuntura auricular, dentro da medicina francesa, como eles colocam, fica mais fácil da gente estar entendendo, porque foi muito mais ocidentalizada. Tem mais pontos do que na nossa base, que é a acupuntura chinesa. Então, elas se complementam por si só. Então, a gente vai conseguir estar trabalhando tudo isso, certo? E tem curas maravilhosas, tem tratamentos muito bons, né? E tem como a gente se cuidar, se autocuidar, né? Assim como a gente fazer o reiki, a gente tem o nosso auto-reiki. Na acupuntura auricular, a gente consegue alguns pontinhos, tá fazendo uma auto-aplicação. Mais pra frente a gente vai falar de florais. E também a gente consegue se autodiagnosticar e tomar florais para a gente conseguir buscar esse equilíbrio todo, né? Então, essas são as maravilhas aí da auriculoterapia. Vocês já têm uma noção, busquem um auriculoterapeuta. É uma forma natural da gente estar conseguindo curas pra gente, de estar conseguindo organizar o nosso organismo, de buscar saídas. Só que isso não significa que a gente não vá buscar um médico. Por quê? Existem, às vezes, o nosso órgão está tão fragilizado, né, por determinadas doenças, igual pessoas que têm doenças degenerativas. O órgão vai se fragilizando. Aí, às vezes, a gente acha que está cuidando de um órgão e tem que ver qual é o órgão correlato para a gente estar trabalhando junto, para ver o que está acontecendo dentro do organismo. Então, tem que procurar um médico, porque o terapeuta holístico, ele não pode prescrever exames. Então, busque um médico, o médico vai trazer exames e através dos exames a gente vai saber como tratar a pessoa, certo? A pergunta do Gerson, bastante interessante. Gerson, um grande abraço, um beijão. Se existe restrição da aplicação em idosos? Na realidade, não existe restrição para aplicação em ninguém. Nem idosos, nem crianças. E como eu falei, eu trabalhava com crianças especiais, também não existe restrição. Com as crianças, eu falo que assim, primeiro a gente tem que fazer um trabalho de psicologia, de falar assim, eu vou colocar um negocinho ali e você não pode tirar, né, porque vai estar ajudando o seu organismo, você tem que trabalhar melhor, porque uma criança não entende como é que um pedaço de esparadrapo com uma semente vai fazer ela funcionar, como era um caso que eu tinha de uma paciente, na época ela tinha 3 anos, ela não ia ao banheiro, né, ela tinha o intestino preso.
Como é que eu ia explicar para ela que uma semente ia fazer ela ir no banheiro? Né? Sendo que ela tomava milhões de remédios e não ia ao banheiro. Então, não existe uma restrição, né? Em relação aos idosos, a gente tem que ser bastante específico no que tem, né? Eu tive um sucesso de um caso de uma pessoa com mal de Parkinson, onde nós fazíamos acupuntura sistêmica, né, que é a acupuntura de agulha, mas acupuntura de orelha. Em questão, ele tomava vários remédios, deixa eu pensar, ele já não saía mais de casa há algum tempo, não conseguia, tremia muito, né, tinha dificuldades para se alimentar, não conseguia equilibrar a comida. Em questão de 1 mês e meio, ele começou a ter um maior equilíbrio muito grande. Em 5 meses mais ou menos, a pessoa ela foi diminuindo todos os remédios e hoje está assim, muito melhor. E a gente está falando de um mal de Parkinson, uma doença degenerativa, neurológica, e uma melhora dentro dos exames. Então aquilo eu falei, cura algumas vezes a gente não consegue, mas a gente consegue uma melhora da qualidade de vida dessas pessoas. Então, a gente tem que muito direcionar mais o nosso paciente, no caso de um idoso. E de uma criança, explicar com ela, conversar primeiro, porque às vezes elas colocam tudo na boca. Né? A semente de mostarda não vai fazer nada, tudo, mas pode criar Se ela colocar todas, coitada, ela vai ficar com um intestino entupido. Então, a gente tem que conversar com as crianças, mas não tem restrição para ninguém, certo? Gente, mais uma vez o programa já acabou, passou rápido demais, né? Agora que o assunto tá ficando bom, me pergunta, acabou o programa. Mas qualquer dúvida, mais perguntas, mandem para mim. Pode ser pelo formulário que está no site, pode ser pelo mensageralquimística@hotmail.com ou no Skype da Alquimística ou no meu Skype pessoal, Lisa Cardoso. Pelo Face pode mandar perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei estar aqui com vocês. Espero que tenha tirado bastante dúvidas e espero vocês tanto no curso presencial, que começa agora dia 3 de julho, quanto no curso EAD. Gente, um grande beijo. Fiquem com todos os deuses. Que vocês sejam abençoados todos os dias. E namastê. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Alquimística, com a terapeuta holística Lisa Cardoso. Oferecimento: Espaço Esotérico Alquimística, consultas de tarô e baralho cigano online e diversos cursos do segmento holístico. Acesse www.alquimistica.com.br. आंखों के मत वाले काजल को मेरा सलाम।